O nosso boa noite a todos e a todas, nós que fazemos a Casa de André Luiz. Em mais uma quinta-feira, fazemos a nossa reflexão de um tema doutrinário, pertinente, geralmente pertinente ao momento que estamos passando, sempre com a ótica da doutrina espírita. Então, que Jesus nos abençoe a todos e que possamos, nesses momentos seguintes, clarificar os nossos entendimentos, reconfortar os nossos espíritos e nos aproximar um pouco mais da inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que se chama Deus. Para harmonizar um pouco nossos espíritos diante da correria do dia, vamos fazer uma leitura preparatória, tirada do livro Vida Feliz pelo Espírito Joana de Ângeles. A lição 18ª. Apresenta-se sempre bem, quanto te seja possível, sem o excesso de esmero, parecendo um manequim ou descuidado, qual se fosse uma pessoa displicente. A roupa é feita para o homem, e não este para viver em função daquela. As modas são caprichos de mercado, para granjear recursos, estimulando a insensatez e a imaturidade das pessoas. O traje asseado que proteja o corpo, embora ultrapassado, é mais importante do que o último figurino em exibição, muitas vezes ridícula. Não te atormentes face à insignificante justificativa de não estares na moda, sempre de passagem. Joana de Ângeles. E agora nós vamos fazer uma ligação com Deus através da prece. Aproveitaremos uma prece desse espírito que foi martirizado, o espírito Cáritas, a prece de Cáritas que nos ligará ao alto, que nos ligará a Deus. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós
vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. E agora, meus irmãos, minhas irmãs, do capítulo Bem-aventurados aflitos, nós faremos uma reflexão sobre um tema tão pertinente e tão atual no nosso momento, que são as aflições. Por que sofremos? Porque uns sofrem mais, uns sofrem menos. Porque eu perdi tudo, porque eu perdi um ente querido. São perquisições que muitas vezes se nos apresentam no formato de aflições. E o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em uma das bem-aventuranças, a doutrina nos traz uma explicação, um esclarecimento sobre as aflições. E nós veremos uma das máximas que está em Lucas, capítulo 5, versículo 20 e 21. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Esse está em Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. A seguinte está em São Lucas. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes vós que chorais agora, pois rireis. São Lucas, capítulo 5, versículo 20 e 21. Mas, ai de vós ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. O Evangelho, diante dessas máximas, nos fala agora da justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, estes ensinamentos morais seriam um contrassenso, ou bem mais do que isso, seriam uma enganação. Mesmo com essa certeza, fica difícil de se entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Diz-se que é para ter mais mérito, mas então surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza?
sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. E o que ainda fica mais difícil de se entender é ver os bens e os males tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos, e ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica estas desigualdades que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, só se pode concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se convencer. Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão dessa causa e hoje considera-os suficientemente maduros para compreendê-la. Eis porque revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. É uma questão muito complexa e muito própria ainda da nossa passagem aqui na Terra, os sofrimentos, as aflições. Se nós entendemos que Deus é a inteligência suprema, é a bondade suprema, é a justiça divina suprema e também é a misericórdia suprema. E que nenhuma folha se mexe aqui na Terra sem o seu conhecimento e o seu consentimento. Então, as aflições ainda próprias da nossa condição de espíritos imperfeitos que somos, mas caminhando para a perfeição relativa, porque perfeito, infinitamente perfeito, só Deus, nós haveremos de compreender que se essas injustiças, essas aflições acontecem, advém das nossas escolhas errôneas, das nossas faltas, por assim dizer, e também como um mecanismo divino para que possamos refazer a nossa caminhada e a nossa rota. Qual a nossa rota? Qual a nossa meta? Vislumbrando a vida futura que Jesus prometia a todos nós, que não, ou o reino de Deus, que não é aqui na Terra. A caminhada correta que nos levará a Deus será aquela caminhada sem atalhos, será aquele caminho para a frente e para o alto. E o caminhar nesse viés requer de nós a paciência, a tolerância, a prática da caridade, que está embasada em 3 eixos, segundo a visão de Jesus: a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Se hoje sofremos, Jesus nos mostra que aqueles que sofrem com resignação, com paciência, serão reconfortados e serão recompensados futuramente, mas de uma forma concreta e não de uma forma passageira
como se faz a felicidade aqui na Terra. Jesus nos falava e nos fala através do seu Evangelho da vida espiritual, da dimensão espiritual, a qual todos nós pertencemos. Mas quando nós mergulhamos na carne, ao fenômeno divino do esquecimento do passado, das outras nossas existências, nós valorizamos o quê? A vida material. E assim sendo, quando sofremos, quando a enfermidade bate à nossa porta, quando as perdas se apresentam, formatadas em perdas materiais ou em perdas de entes queridos, parece que o terreno em que estamos pisando se fragiliza e muitas vezes a gente diz: fiquei sem chão. É porque o chão da vida material, meus irmãos, não é um chão perene, não é um terreno fundamentado na rocha, como já se referia Jesus, porque é o terreno da vida espiritual. Então, nesse momento em que Santana do Ipanema presencia tantas dificuldades, é a hora de pararmos um pouco, respirar fundo e nos perguntar: o que é que o Criador divino, a justiça, a misericórdia e o amor nos quer dizer com essas aflições? Algum objetivo existe, e não é um objetivo material. Algum ensinamento existe, e não é um ensinamento material. Parece contraditório, meus irmãos, mas quando a gente caminha pela periferia de Santana do Ipanema, naquelas áreas onde a dor é mais pujante, quanta beleza espiritual se nos apresenta, enxergando nossos irmãos, outrora envolvidos com as facilidades da terra, agora sendo solidários, levando uma roupa, levando um cobertor, levando um prato de comida, levando o abraço amigo. Isso é a presença de Deus formatado no instrumento imperfeito que Ele precisa e que caminha aqui na terra. É o sopro de Jesus a nos dizer: levanta-te, anda, porque está difícil, mas eu estou presente. E nos lembramos aqui daquele convite do jugo leve. Vinde a mim, vós todos que se achais em aflição e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Temos certeza, meus irmãos, e a doutrina nos embasa nessa certeza de que Santana do Ipanema não será mais a mesma a partir dessa lição, a partir dessas aflições que nos faz sacudir a poeira. E lembrando uma das mensagens de Emmanuel no livro Coragem, as duas tristezas. Emmanuel nos fala que existem duas tristezas: a tristeza que destrói, tão conhecida de nós, e a tristeza que constrói. A tristeza que destrói, meus irmãos, todos nós conhecemos e nos envolvemos com ela na fragilidade da nossa fé, que ainda é concebível, que ainda é compreensível diante das nossas imperfeições. Mas Emmanuel, na sua sabedoria,
na sua vivência no plano espiritual, nos fala também da tristeza que constrói. A tristeza que constrói permite que nós choremos, sim, diante da dor, que nós nos espantemos diante do baque, mas a tristeza que constrói é aquela que, na certeza que acima de tudo isso existe um ser superior, nos anima ou nos convida a sacudir a poeira, a bater as chinelas se ainda estão presentes, se o rio não levou, e seguir o convite de Jesus. Está difícil, mas com Ele a dor será amenizada, as lágrimas serão enxutas, o amparo chegará de uma forma ou de outra. E nós, aqueles que perderam tudo, renascerão das cinzas, porque eles perderam o material, mas sobrou o espírito fortalecido, o espírito reconfortado e o corpo fortalecido também pela dor. Eles podem caminhar, perderam o material que os órgãos públicos, a sociedade está trabalhando solidariamente para minimizar os danos. E minimizando os danos, nós nos sentiremos acolhidos e mais uma vez animados a olhar para cima e ver que, a despeito de tudo isso, o sol continua nascendo, se pondo, a gente continua caminhando e Jesus continua no leme. Paz no coração de todos e uma prece direcionada a você que está no leito de dor, que está nos hospitais, que está nos abrigos que foram destinados, que está no comando, que está buscando como ajudar, que está caminhando nesse planeta ainda de provas e expiações. Uma prece chamada Prece de Amor pelo Espírito Emmanuel, que possa enxugar suas lágrimas, reconfortar os seus corações e dizer: está difícil, mas Jesus continua presente. Paz no coração de cada um de vocês. Ok. Isso agora. Prece de amor. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Esteja seguindo, nosso Senhor te guia.